a gente vai analisar por aqui ainda os possíveis desdobramentos dessa decisão dos Estados Unidos e vamos conversar agora com o especialista, o coordenador da Escola de Segurança da USP, Leandro Piquet, professor que já está aqui com a gente. Muito bem-vindo, boa noite, professor. Queria começar perguntando como é que o senhor avalia essa nova classificação adotada pelos norte-americanos e quais podem ser os principais reflexos aqui para o Brasil. Bem-vindo. Muito obrigado. Bom, é uma decisão soberana do governo norte-americano que classifica o risco de ameaça representado por organizações criminosas brasileiras à defesa, à segurança dos Estados Unidos. Ao Brasil cabe agora pensar como tirar os melhores resultados, os melhores proveitos dessa mudança. Não é uma tarefa simples, mas é possível pensar em termos de aumento de, digamos, de compliance, de controle de fluxo financeiro por organizações criminosas, tendo em vista que essas medidas adotadas essa semana têm um impacto direto justamente nessa dimensão de responsabilidade das empresas, dos bancos e de qualquer agente econômico que tenha relação com essas organizações. Eu acho que hoje nós temos um passivo no país muito grande com relação a essas regras de infiltração do crime e lavagem de recursos em setores econômicos importantes e podemos, como país soberano do nosso lado, tirar alguma vantagem também desses instrumentos de cooperação. Quer dizer, que se abrem, são novas dimensões, são novos canais de cooperação, são instrumentos muito mais fortes, né? Muito mais, digamos assim, com efeito prático muito mais direto, principalmente nessa dimensão do controle de atividades empresariais, financeiras, ligadas ao crime organizado. Então, eu acho que esse pode ser um caminho para o Brasil estabelecer uma cooperação, estabelecer uma troca a partir de uma decisão que vem de um país soberano com relação ao risco que eles entendem essas organizações representam para a defesa dos Estados Unidos. Professor, queria entender, na prática, como é que o senhor enxerga que esse combate pode ser melhorado? O senhor fala sobre uma cooperação entre as instituições. Como é que isso aconteceria e poderia ser ampliado e melhorado? Bom, na prática, isso significa... Bom, existem dezenas de acordos e canais de cooperação hoje entre Brasil e Estados Unidos com relação a armas. A Receita Federal fez um acordo recente agora focado nesse tema de armas de fogo, né, e o mercado ilegal de armas de fogo. Polícia Federal tem também dezenas de acordos, Ministério Público dos Estados, Ministério Público Federal. Então, há uma intensa cooperação com os Estados Unidos no que diz respeito a investigações, troca de dados, informações. E essa decisão, ela acrescenta ou traz novos canais, novas possibilidades, ligadas à estrutura de defesa, ligadas a ferramentas que nos Estados Unidos são muito poderosas, como eu disse, de mobilizar bloqueio de bens, a questão da lavagem de dinheiro, qualquer contaminação, qualquer contato de empresas com recursos oriundos de organizações criminosas terá um tratamento muito mais duro a partir de agora. Então, se há uma oportunidade na mesa, é usar esses instrumentos mais duros de combate à lavagem de recursos, a identificação de ativos no exterior que podem ser congelados, a troca de informação com esses canais da defesa, ao mesmo tempo que todas as outras, né, os outros canais bilaterais de cooperação continuarão fluindo. Não há uma mudança na forma como a cooperação Brasil e Estados Unidos se dará nesse cenário do crime. Apenas eu entendo que foi acrescentado aqui um conjunto novo de instrumentos e canais que permitirá, digamos, a mobilização de instrumentos mais fortes, que tenham a capacidade de produzir efeitos dissuasórios, principalmente nas atividades econômicas que hoje estão contaminadas pela presença do crime organizado.
Agora, professor, o senhor coloca aqui essa classificação, a gente veio explicando também como ela pode afetar bancos, empresas, transações financeiras, há uma preocupação com o sistema financeiro. O senhor acredita que poderia haver a possibilidade desses instrumentos serem melhorados sem necessidade de mudança de classificação? Ou só esse caminho seria possível? Não, eu não tenho nenhuma simpatia em geral por essa classificação. O que eu estou dizendo é que, dado que ela ocorreu, dado que ela reflete uma decisão soberana de um governo com o qual temos uma profunda relação de cooperação, e o governo nos Estados Unidos, nesse momento, tem características muito diferentes dos governos anteriores dos Estados Unidos, eu acho que, como Estado brasileiro, a lógica, digamos, de resposta do Estado brasileiro tende a ser uma lógica de resposta mais, digamos, estratégica, né, voltada a ao desenvolvimento de novos canais, novos mecanismos de cooperação, dada a resolução que foi tomada pelo governo norte-americano. Não entendo que exista aí assim, não é que essa decisão ela não ajuda, ela não chega num contexto em que nós estamos precisando dela, não acho isso. Eu acho que ela foi tomada e, a partir desse momento, a gente precisa, como país, como sociedade, encontrar caminhos de cooperação para que ela tenha efeitos positivos possíveis. Então, acho que esse é o desafio, é transformar esse momento em uma virada de política de Estado, uma política de Estado que seja capaz de produzir novas formas de cooperação e evitar um confronto. Não é produtivo para o Brasil ter um confronto em alguma coisa que um país importante como os Estados Unidos afirma que essas organizações representam uma ameaça à segurança do país, né, dos Estados Unidos. Então, essa é uma questão básica, assim, de você, diante da afirmação de que isso é um problema para a segurança daquele país, o que vamos fazer? Como vamos lidar com isso? Como vamos aproveitar eventualmente as oportunidades que podem se abrir a partir dessa nova classificação e dos instrumentos, como eu disse, legais que essa classificação traz aqui para o nosso do debate sobre o controle dessas atividades ilícitas no Brasil e em escala regional também.